Olá, eu sou a Juliana. E eu, a Diana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast. Sejam bem-vindos ao nosso Podiumcast. Hoje ele tá para lá de especial, né, Gil? Hoje temos um papo sobre mãe e corrida. Isso, porque eu sei que muita gente tem curiosidade para saber como eu concilio a vida aí de mãe, de maratonista, de ciclista, servidora pública. São tantas nuances e essa é uma pergunta que eu recebo com frequência aqui e a gente decidiu debater e conversar um pouco sobre isso também. Mas também a cereja do bolo. Vamos entrevistar o nosso atleta olímpico, Bruno Lobo, que estará aqui conosco para contar sobre sua rotina de treinos e de atendimentos. Vamos estrear nossas entrevistas em grande estilo, porque o Bruno Lobo, ele é um atleta que todos nós, eu tenho certeza que a gente se inspira muito, né? E hoje, nosso tema do dia é sobre mãe corredora. Diana, a bola é contigo. E aí, como é que você faz para conciliar essa vida, essa rotina assim atarefada, atribulada, de tantas tarefas no dia a dia? Bom, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, né? A Maria Clara hoje está com 13 anos e eu tenho um casal de gêmeos de 10 anos. Então, imagina, hoje minha rotina está um pouco mais tranquila porque eles já estão maiorzinhos e tal, e me dão mais... eu consigo organizar melhor minha rotina. Mas imagina isso, gêmeos logo, com outra criança pequena, um caos no meio disso, né? Mas eu corro há 16 anos e quando eu comecei a correr, eu não tinha filhos, então é aquela coisa, né? Eu fazia o meu horário, mas depois que você é mãe, você não se governa mais, né? Tudo ali gira em torno deles, do bem-estar deles, do horário deles, e quanto menor eles são, mais essa rotina precisa ser adequada, né? Então, o que eu fazia, né? Eu comecei, assim que eu era liberada a voltar nas minhas rotinas de treino, eu priorizava locais próximos, né? O meu próprio condomínio, que eu moro no condomínio de casa que tem uma área boa para me exercitar. E depois eu priorizava uma academia próxima. Eu tirava leite, meu freezer era lotado de leite, né? Porque ainda bem que eu fui aquela mãe que produzi muito leite, né? Inclusive, a minha primeira gestação eu conseguia doar para o banco de leite e tudo. O dos gêmeos eu já não me permitia porque os próprios bebês já me sugavam ali ao máximo, né? Mas ainda assim eu conseguia manter um estoque. Então, durante a minha ausência, se eu precisasse ficar um tempo um pouco mais afastada, né? A minha ajudante ali, minha funcionária, esquentava e super funcionava. Mas o que eu acho principal disso é que a gente precisa, a mãe também precisa tirar um tempo para si. Isso que eu ia te perguntar, se tu nunca, sempre se priorizou também, além de priorizar os gêmeos, também se você nunca deixou de lado a atividade física. Não, nunca deixei, porque eu preciso daquilo, né? Eu sabia que eu tinha que cuidar deles, mas antes eu também precisava cuidar de mim. A corrida, para mim, ela é muito mais do que um simples cuidado físico que eu tenho ali com o meu corpo, com a minha saúde. É também um cuidado com a minha saúde mental. E quando você tem filhos, e principalmente 3 filhos, isso bagunça muito, né? E você precisa se manter sã. E a corrida me deixa, né? Eu falo que é o meu momento, é a minha hora, né? Porque a gente vive num estado pleno de servir o tempo inteiro, né? Você serve o filho, você serve a casa, você serve o marido. Eu sou servidora pública, então ainda sirvo os cidadãos, Sim. Né? E cadê minha hora? Cadê o meu tempo? Cadê a minha hora para cuidar de mim? Então, na hora que você... Assim como você tem sua planilha de corrida, hoje eu tenho um fartlek, hoje eu tenho um longão, eu tenho a minha planilha. Eu tenho a minha planilha de vida, né? Onde eu tenho tudo organizado. E como uma boa capricorniana, eu sou muito disciplinada com as minhas coisas, com os meus propósitos, com as minhas metas. E o mais importante disso é não furar. Se você se dispõe a acordar a tal hora,
acorde. Se você vai treinar até tal hora, treine. Depois disso, o que você faz? Eu tenho tudo meio cronometrado, calculado e planejado do que eu tenho que fazer para eu poder dar conta de tudo. E assim a gente vai se virando, mas o recado, acho que principal desse contexto aí de ser mãe é dizer, não seja somente mãe, se olhe também e se priorize. Com organização, tudo dá certo. Tudo dá certo. E eu acho, além disso tudo, o exemplo também que você está trazendo para dentro de casa. Sim. Isso é importantíssimo. Porque meus filhos, eu falo, olha, o estudo aqui é algo inegociável, né? Vocês têm que sentar, chega da escola, tem isso, tem aquilo, estuda, faz o dever de casa, se tiver prova, reforça. E o esporte. Sim. O esporte lá em casa também é algo inegociável. Esporte é saúde, né? É saúde. E não só saúde, é disciplina, sabe? Você aprende a trabalhar em equipe, o meio social acaba sendo um meio saudável. Sim. E futuramente aquilo te tira o jovem de determinado meio ruim, sim, tóxico, entendeu? Então, o esporte traz tantos benefícios para a gente. O esporte educa. Demais. Então, eu quero ser exemplo para eles também. E hoje em dia eu falo, vocês não precisam ser o melhor no esporte, ganhar o primeiro lugar no pódio, mas vocês precisam gostar de um esporte, ter prazer, né? Gostar de ir, se divertir acima de tudo, né? Essa semana mesmo eu levei Gabriel, meu filho, para o futebol, e eu falando, meu filho, esse futebol é legal mesmo? Ele, mãe, eu adoro, ali estou com os meus amigos, eu me divirto tanto, então pronto. É isso, né? Você está naquele ambiente se divertindo acima de tudo. E hoje o Gabriel mesmo é alucinado por esporte como um todo. Ele tem ali o futebol como algo prioritário, o esporte que ele é mais apaixonado, mas ele ama todo esse meio. Ele assiste tudo. Assiste tudo e entende tudo. Na época das Olimpíadas, o esporte que ele não conhecia, mãe, não conheço. Quando eu vi, ele já estava estudando, mãe, isso é ponto, porque fez isso, foi aquilo. Que legal! Aí ele estuda, ele sabe os jogadores, ele acompanha tudo, agora já está super entusiasmado, porque vai começar um mundial, né, de futebol, sim, que é algo que também não tem, ele já conhece todos os times, jogadores. E as meninas também, cada um na sua, né? Maria Clara mais artística, gosta de dançar, se mexer. Manuela também está se descobrindo no vôlei, é algo também que eu estou amando, porque eu iniciei minha vida esportiva pelo vôlei. Eu falo que eu nunca fui no vôlei, eu não era melhor. Mas eu era tão Caxias, tão disciplinada, que o professor, tipo, se tinha 8 pessoas para ser convocadas, até para viajar, ele me inseria. Só por conta da minha dedicação. Acho que ele ficava com pena de mim. Acho que ele ficava com pena de mim. Tadinha, a bichinha tá aqui sempre. Eu não vou convocar. A bichinha esforçada tá aqui sempre, eu não vou chamar. Mas... Então, esse meu estilo de vida também, eu acabei passando para eles e eu acho isso maravilhoso. Até meu marido também. Quando eu conheci ele, não era muito adepto, não. Hoje ele já gosta, já faz por prazer, já vê... Na realidade, nem tanto prazer, mas ele reconhece os benefícios, né? Uma época dessa ele até corria. Ele estava até correndo e tudo. Então, o entorno da gente, acho que acaba se contagiando, né? E isso é maravilhoso, mas... Respondendo e concluindo tua pergunta, eu acho que com organização e realmente com comprometimento, a gente consegue fazer tudo, né? Às vezes, quando tem o homem e a mulher, os dois esportistas ali também, né? Eu acho que vale a pena tentar um revezamento. Hoje tu fica mais, amanhã eu fico e vão se entendendo. Um vai num turno, outro vai em outro turno. Exatamente. Mesmo porque é um período, porque depois que as crianças vão crescendo, elas mesmas já ficam só. Lá em casa eu ensino também desde cedo, você vai acordar sozinho para ir para a escola, bote seu despertador, vá na cozinha, faça seu café, tem isso, bem. Tem tanto, tem o pão, tem o Nescau, tem não sei o quê, faça. Quando eu chego 6h15 da manhã, eu já encontro todos eles sentadinhos. Esperando para ir para a escola. Sabe, esperando com a mochilinha, com a lancheirinha, tá todo mundo já tomado banho, penteado. Muito bem. E eu só... recolho, já levo, não me dão mais trabalho, mas isso é uma coisa
Gradativa, né? Que É, você vai gradativa. ensinando E eu também sei que cada casa tem a sua rotina, tem o seu modo de organização, né? Na minha casa funcionou muito bem dessa forma, né? O esporte ensinou até isso, a disciplina. Até isso, né? E eles estão reconhecendo também esse lado e se viram e faz as coisas sozinha, então tem dado certo. Mas e tu, Gil? Pretende ser mãe? Passa isso aí na sua cabeça, você que é atleta. Eu sei que às vezes a atleta fica com receio. Eu fico com medo de estragar meu corpo. Ou então, hoje em dia, eu tenho uma vida muito cheia de liberdade. E sabe que filho toma isso também um pouco, porém tem N outros benefícios. Você se vê nessa condição? Você pensa sobre isso? Antes eu não pensava de jeito nenhum. Agora já é uma ideia assim que passa pela minha cabeça. Eu nunca tive medo dessa história de corpo. Eu sei que o corpo volta e se não voltar também não tem problema. Aí eu fico me adiando, né? Porque eu fico pensando que meu prazo de validade como mulher, né, tá vencendo. Isso aí me dá uma pressão muito grande. Pressão social a também, pressão eu acho que tu social, deve ter, né? Porque tu é casada Aí e você não pergunta, tem quando é que filho. vem o filho? Quando vem? Quando vem? Gente, vem quando Deus quiser. Não é só assim não, Não, querida. calma. Você também tem que querer. Não sei, gente, não sei. Honestamente, não sei. Não mas, sabe. mas já não descarta a possibilidade de ter. Eu fico aqui torcendo. Eu quero, Gil, mamãe. Já pensou se eu fico grávida e vem logo 3 de uma vez? Aí, que bom. Aí Trigêmeos. fecha logo a fábrica. Aí fecha logo, Vai dar uma trabalheira, mas aí fecha logo, né? E agora a gente vai iniciar nosso quadro de entrevistas. E nada melhor para estrear esse quadro do que um atleta que é uma inspiração para todos nós. Bruno Lobo é 8 vezes campeão brasileiro de kitesurf, bicampeão pan-americano e atleta olímpico, com participação nos Jogos de Tóquio 2020. Em 2023, conquistou seu segundo título pan-americano e garantiu a tão sonhada vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Agora o foco total rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Além da trajetória como atleta de alto rendimento, Bruno também é médico ortopedista especializado em cirurgia de joelho, que depois a gente vai conversar sobre isso. Bruno, é uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso Podiumcast. A gente sabe aí que você é uma pessoa super ocupada como atleta, como profissional, aí médico, está sempre no centro cirúrgico também, é pai de uma nenenzinha quase recém-nascida, mais uma criança de 3 anos, então muito obrigada por ter aceitado esse convite e estrear nosso quadro de entrevistas aqui do Podiumcast. Bom dia, pessoal. Prazer enorme, Diana, estar aqui com vocês, né, no Podiumcast, fazendo essa estreia, né, uma honra muito grande. E vamos lá, né, conversar sobre tudo isso que a gente ama, né, esporte, medicina. Eu amo esporte e atuo na área da medicina que tem tudo a ver com esporte, né, que é a ortopedia, a medicina esportiva, então as lesões esportivas, né, que eu já tive em mim, né, já vivi isso tudo. E hoje tenho também o prazer de ajudar as pessoas, né, através da medicina, né, tanto com a performance quanto a reabilitação de lesões. Então, realmente, eu vivo esses dois sonhos aí de infância, de ser médico e ser atleta profissional. A gente sabe que você é um grande apaixonado por esporte. Eu, como cresci aqui correndo na litorânea, sempre te acompanhei também fazendo vários esportes. Como foi essa mudança para o kitesurf e se tornar aí um atleta de alto rendimento? Como é que isso aconteceu? Então, Diana, eu sempre fiz vários esportes a minha vida toda. Meus pais me colocaram no meu primeiro esporte, que foi a natação, que acho que foi ali que a semente de ser um atleta profissional surgiu. Então, comecei a nadar na Viva Água, né, ali com o Denise, com o Oswaldo, o Rômulo, o Brusaca também, que hoje tem assessoria de corrida, então foi um dos meus primeiros técnicos também. E ali surgiu um sonho de ser atleta profissional e de ir para uma Olimpíada. Eu tinha essa certeza que eu iria para uma Olimpíada, eu falava isso para as minhas irmãs, meus pais, e não sabia qual esporte, né? Na época era natação, depois acabei conhecendo o triatlon, né, que era na época que quase ninguém fazia. Eu acho que era só os loucos mesmo ali na litorânea vazia. Bem raiz, né? A gente saía para treinar ali de manhã, não tinha ninguém, né? Hoje é totalmente diferente. E aí acabou que eu tive uma boa expressão no triatlon, comecei a ter resultados, fui campeão brasileiro júnior, quis seguir profissionalmente nesse esporte
mas acabei tendo muitas lesões nessa época, que eu estava numa fase de 15, 16 anos, fase de crescimento, não conseguia dar continuidade de treino por conta das lesões, era uma lesão atrás da outra, e isso realmente... Tu tinha quantos anos, mais ou menos? 15 a 16 anos. Uhum. E aí, eu acho que eu era magro, né? Tinha um biotipo de triatleta e não estava conseguindo lidar principalmente com a corrida. Eu era um bom nadador, porque eu vinha da natação, um bom ciclista, mas na corrida eu estava sofrendo muito, não dava continuidade de treinos. Cheguei a disputar a seletiva da Olimpíada da Juventude, no México, no triatlo, mas me vi que estava um dilema na minha vida, que a gente chega naquela época de pré-vestibular, e aí vou seguir profissionalmente alguma área, vou seguir no esporte, mas não estou conseguindo treinar, então realmente foi esse momento muito difícil que eu tive que abrir mão de ser atleta profissional. Então foi um dos momentos mais difíceis na minha vida, onde eu tive que parar, não, agora realmente esse sonho de ir para uma Olimpíada não vai dar para continuar, e vou seguir meu outro sonho, que eu sempre colocava para depois do esporte, de ser médico, né? E naquele momento eu não, vou parar um pouco com o esporte profissional e vou seguir esse outro sonho. Então realmente foi muito difícil lidar com isso, e acabou que nesse momento, acho que não é pelo destino, acredito que pela vontade de Deus ali me colocou o kitesurf, que era uma brincadeira que eu comecei a fazer junto com meu pai, que me incentivou, começou antes de mim. E eu ainda estava fazendo triatlo, na verdade, ele começou a fazer o kite, me chamava, eu não, pai, estou focado aqui, não dá, ficou insistindo, aí eu fui, foi nesse meu tempo que tudo isso aconteceu. Eu acabei passando em medicina, comecei a fazer o kite, que era uma brincadeira, e vi que levava jeito. Né? Começou a ter uma prova local, uma competiçãozinha amadora. Os ventos também da cidade ajudam bastante, né? Ajudam muito. Então, acho que tudo cooperou, né? Então, São Luís é uma cidade perfeita para fazer o kite, é uma capital, mas ao mesmo tempo a gente tem um acesso muito rápido à praia. Então, na minha rotina, que era corrida, fazia faculdade, nos horários livres eu ia velejar. Então, final da tarde, fim de semana, ia fazendo a minha rotina, chegava muito rápido na praia. Tem uma estrutura de guarderia, onde você deixa o equipamento, fala no WhatsApp, eu ligo, eu estou chegando, preparo meu equipamento. Então, eu consegui otimizar muito e fui treinando, brincadeira, lazer, fui participando de umas competições locais e vi que levava jeito. Teve um campeonato brasileiro aqui em São Luís, que eu conheci outros atletas do Brasil que estavam competiam, né, fora também. Comprei um equipamento usado, comecei a treinar sozinho, não tinha nenhuma referência. E aí o kite foi ganhando proporções, né? Cogitou-se na época virar esporte olímpico, em 2012 isso. E eu, será que vai virar olímpico? Eu vou começar a treinar isso aqui, vou treinar mais sério. Mas sempre priorizando a medicina. Na época era uma brincadeira. Mas foi naturalmente acontecendo. Comecei a ir para alguma competição ou outra fora daqui dentro do Brasil. E a tua categoria, qual é? Então o kite, né, só para o pessoal entender, ele tem a categoria que é regata, que é como se fosse uma corrida, que entrou nos Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, e tem a categoria que é fazer manobra, saltar, e também a categoria de pegar onda. São 3 modalidades, basicamente. E aí eu vi que nessa categoria de regata, que ia virar olímpico, né, tem o condicionamento físico... Olímpico é só a regata. Só a regata. Então, meio que encaixou com todo o meu histórico aí de atleta, de condicionamento físico, de força, então eu consegui aplicar, né, até a própria questão de determinação, de você estar ali dentro d'água querendo evoluir, né, contra o relógio, contra a velocidade, contra você mesmo. Não é nada de pontuação, de que um juiz vai estar dependendo de um juiz. Então eu vi essa modalidade que é a modalidade que mais me atraiu, e eu comecei a treinar sozinho. Não tinha ninguém aqui treinando isso, nenhum equipamento desse, que é diferente. E nem treinador. Nem treinador. Então foi desse jeito, foi na raça mesmo. Aí comecei a viajar, competir fora. Minha primeira competição na Colômbia, né? Fiquei ali nem entre os 10. Depois fui para a Europa também, não fiquei nem entre os 20. Mas a cada vez que eu ia, né, não tinha um resultado bom, eu voltava e queria melhorar, evoluir. Então foi essa força de vontade mesmo. E as coisas foram acontecendo. E, por exemplo, aqui em São Luís a gente sabe que a gente não tem vento o ano todo. Nessa temporada que não tem vento, como é que tu faz para treinar? É um momento que a gente tem que realmente se adequar ao momento que dá climático, né? Então, entre uma chuva e outra, às vezes tem um ventinho, a gente vai e consegue ter algum vento ali. Não é o melhor momento. Ano passado, né, fui à Olimpíada, eu passei muito tempo na Europa. Então, esse período de chuva, eu passei uma pré-temporada na Europa. Mas esse ano, por exemplo, que eu estou mais aqui em casa, que é um ano que é pós-Olimpíada, então realmente eu adaptei a rotina de treino para o que dava.
E treinando muito fora d'água também, né? Treino de força, de condicionamento. E agora vai começar a temporada de vento, né? Aí agora sim vai começar. Agora sim. E nesses momentos de competição, o que passa na tua cabeça? Porque a gente sabe que o atleta ali de alto rendimento, ele tá cercado ali de pessoas tão boas quanto você, né? O que passa na tua cabeça no momento antes de uma largada? A gente tem que ter uma preparação mental muito grande, né? Principalmente na regata, que é como se fosse um xadrez dentro d'água. Você tem que estar bem, você tem que tomar as decisões certas, porque não é como se fosse uma corrida de carro, que você tem uma pista que você vai seguir aquilo. A regata de barco, você tem uma boia para contornar e você pode ir por qualquer caminho do mar que chegue naquela boia. Essas decisões são baseadas na direção do vento, corrente. Então são várias variáveis que a gente tem que estar muito bem atento, né, para tomar a decisão certa. São várias regatas ao longo do dia, então às vezes você começa ganhando uma regata, a regata seguinte você tem um problema, você tem uma queda, você enrosca com outro atleta, vai do céu ao inferno muito rápido. Então você tem que saber lidar com as emoções, e são vários dias de competição, né? Então entra cansaço físico, estresse, né? Às vezes você começa uma competição bem, começa mal, então você tem que saber dar a volta por cima e quando você está indo bem também se manter, né? Várias vezes eu já ganhei regata e a regata seguinte eu fui mal, por me desconcentrar mesmo. Então você começa a lidar com as emoções e tem que ter uma mentalidade muito forte na regata de forma geral, né? Não só no kite, mas qualquer esporte da vela. Então o mental é como se fosse um jogo de tênis também, que você está lidando ali com cada ponto, a emoção à flor da pele. E, né, principalmente nesses últimos 2 anos eu fiz um trabalho com psicólogo esportivo, né, tentando trabalhar essa parte mental. Esse trabalho é bem legal. Meditação. Tu acha que ajudou e tudo? E ajudou bastante, né? Então, porque o que acontecia, eu até falei isso para ela, para minha psicóloga, né? Meu mindset era, vamos ver o que vai dar na competição, porque eu saía, treinava só, não tinha referência, ia para a Europa competir. A mentalidade, é muito difícil você chegar com a mentalidade, não, eu vou aqui ganhar, eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque eu não tinha referência nenhuma, não sabia como eu estava. Eu ia mais para ter um parâmetro com os outros atletas. E eu fui mudando meu mindset, não. Comecei a estar brigando entre os 10 do mundo, comecei a brigar entre os 5, não, agora eu vou para ganhar. Então eu tinha certeza que eu sabia onde eu estava, então a gente tem que ir trabalhando isso pré-competição, né, e já chegar acreditando que as coisas vão acontecer como você se preparou. Então isso é um trabalho também. É muito difícil você ganhar uma competição com surpresa, entendeu? Uma surpresa para você mesmo. Você tem que entrar na competição sabendo da sua capacidade e que isso seja verdadeiro mesmo. Você vai sentir isso. Você está pronto para ganhar. Então, todas as competições que antecederam a Olimpíada no passado, eu sabia que eu tinha condições de ganhar. A Olimpíada foi as piores condições para mim de vento. É a pior condição para mim, né? Mas eu sabia que se ventasse forte, eu ia ser um dos grandes candidatos, porque eu sabia que no vento forte ninguém era mais rápido que eu. Infelizmente não foi para ser na Olimpíada, foi a condição de vento fraco a semana toda da Olimpíada, mas eu tinha certeza que eu ia brigar pela medalha. Mas são coisas do esporte, né? A gente segue, né, firme e querendo evoluir em todas as condições, né? Então como é que tu acha que a corrida e o triatlo em si te ajudaram ou contribuíram para ti nessa performance do kite? Contribuíram muito, principalmente não só pelo condicionamento físico, na estrutura física que isso foi desenvolvendo, mas principalmente o lado mental que um esporte de endurance traz. A maioria dos atletas que estão ali competindo comigo no kite vieram do kite, eles não tiveram um histórico de atleta de outra modalidade. E isso me fez ter uma força de vontade, uma resiliência muito grande, vamos dizer, em relação aos outros atletas. Isso eu olho por fora, fisicamente também. Acho que talvez fisicamente não é querendo eu sou o atleta mais preparado, porque eu cresci assim. Sim. E treinei muito só. Então, nesses 10 anos de kite, né, a maior parte do tempo foi treinando só e tem que ter força de vontade. Então, a maioria dos atletas é outra realidade. Treina com equipe, com técnico. Então, quando você treina só e o esporte de endurance te ensina isso, que é você contra você mesmo, principalmente, né? Todos os dias, vai fazer aquele treino de alta intensidade, numa zona de desconforto, uma zona 4, 5, você está buscando desconforto para ter evolução. Então, eu acho que desde a infância, né, da natação, do triatlon e a corrida, então, e eu lembro que isso eu apliquei para as outras áreas da minha vida também, até para o estudo, né? Então, para medicina, né? Para medicina. Eu tenho que buscar o desconforto até no estudo. Você vai sentar aqui para estudar mesmo quando você não quer e vai estudar cada vez mais porque isso vai te fazer evoluir. Então, acho que o esporte me ensinou muito isso.
E eu apliquei isso no kite, apliquei isso na medicina. E era uma coisa tão forte assim que eu não sabia treinar fraco. Eu tive que aprender a ter essa questão de dosar, porque eu saía, eu velejava e geralmente eu treinava na litorânea, já ia com meu tênis, botava meu tênis e saía para correr. Todo dia eu corria 5 km depois do kite. Meu Deus! E todo dia eu queria baixar o pace. Então todo dia eu fazia uma corrida querendo... Kamikaze. Se desafiava. Se eu não terminasse dessa forma, parecia que não tinha treinado. Não tinha valido a pena. E dentro disso eu fiz corrida, depois eu fiz crossfit também. No crossfit todo dia essa intensidade também. Eu já estive num LPO também. Agora né, vou a LPO, mas eu queria essa sensação de chegar esgotado, né, de chegar no limite. Tem prazer nisso, né? Mas isso a gente vai aprendendo a dosar também, que também não é por aí, né? Se todo dia você faz isso, você acaba, né, não tem uma evolução, tem que ter uma periodização. Então eu fui aprendendo também ao longo da trajetória. Não é quem treina mais, né, que vai evoluir. A gente tem que ter sabedoria também nisso. E por falar nisso, qual é o conselho que você dá para uma pessoa que nunca praticou esportes, mas tem um sonho de se tornar, de repente, um atleta e de começar? A gente tem essa onda de esporte, né? A gente está vendo isso, a gente observa. Está vendo, na realidade, um boom de as pessoas procurando por mais saúde, qualidade de vida, né? Ainda, a maioria das pessoas ainda é sedentária, aqui no Brasil, se for olhar, 40% a 50% é a estimativa, né? As pessoas ainda são muito sedentárias, mas a gente está vendo essa onda, isso é bom, né? Essa onda da corrida que está em alta, né? As pessoas querendo se cuidar e, ao mesmo tempo, a corrida, por ser democrático, um esporte que parece ser fácil, né, Gil? Tu que trabalha na área e sabe o quão complexo é, né? No sentido de biomecânica, de técnica. É só comprar um tênis e sair correndo. Mas... Eu acho que por conta até disso, desse boom, né, de muitos atletas, de pessoas começando, eu acho que tu, como ortopedista também e médico do esporte também, com certeza tá vendo uma aumento de demanda, certeza, né, de pessoas lesionadas, machucadas, né? Para a gente, o ortopedista é bom, hein? Tendo moto e corredor, não vai faltar paciente, né? Meu Deus! E olha que eu ando de moto, hein? Mas, enfim, voltando rápido só para finalizar a dica, né? Então, muitas pessoas estão querendo começar. Sim. A corrida parece ser um esporte democrático, né? Falando da corrida aqui, mas você tem que se preparar para a corrida, né? Sim. É um esporte que tem impacto, né? Que vai sobrecarregar as articulações, os tendões. E o sistema musculoesquelético, ele responde a estímulos, né? E cada estímulo requer um tempo de adaptação. O osso requer um tempo, o músculo um pouco mais rápido, o tendão, né, um pouco menos. Então, se você dá uma carga muito rápida, você vai ter tendinite, você vai ter uma eventual canelite, né, sendo do estresse tibial, as facetes plantares, estiramento muscular. Então, tem que ser um início gradual, né? Então, a gente tem que ter essa... O ideal é que tenha um acompanhamento profissional nisso para fazer essa periodização, um treino de biomecânica, avaliar a pisada, avaliar outras variáveis aí da corrida e também fazer um trabalho preventivo fundamental, né? Fora isso, tem a parte cardiológica, avaliação pré-participação, fazer um rastreio, a gente vê em corridas aí mortes súbitas em corredores. Inclusive teve recente aqui, final de semana passado, na meia maratona em Porto Alegre. Um jovem, né, de 20 anos, teve morte súbita. Então, falando como ortopedista, que trabalha na área de medicina esportiva também, é fundamental fazer uma avaliação pré-participação. Nunca fiz esporte, vou fazer um esporte de maior esforço, fazer uma avaliação cardiológica, fazer um eletro, teste de esforço, para descartar, tem alterações cardíacas, genéticas, familiares que podem ser prevenidas, uma morte súbita dessa, e é facilmente diagnosticada com um exame desse de rastreio. Passar por um médico, ortopedista, médico de esporte para orientar, né, a equipe multidisciplinar. Então, ter uma avaliação nutricional, alinhar a dieta, macronutrientes, proteína, né, toda essa parte nutricional que vai ajudar na recuperação. Então, realmente não é tão simples. A gente quer estimular as pessoas a fazer esporte, mas se você puder, né, ter toda essa equipe multidisciplinar, é fundamental para diminuir chance de lesão, de complicações e você ter mais resultado. Né? E longevidade também Com dentro certeza. do esporte, né? Tu vê algum erro clássico, assim, que as pessoas mais cometem quando elas vão iniciar? É justamente não fazer tudo isso, né? Não fazer tudo isso e não fazer um fortalecimento. É o maior erro. Então, começa a ter uma pessoa, às vezes, está com sobrepeso, né? Começa a fazer uma atividade aeróbica, não tem o fortalecimento adequado, vai perdendo massa muscular e gordura junto. Sim. E aí, né, depois, né, de algumas semanas vai vir uma lesão.
né? A maioria vai ter algum grau de lesão, isso vai interromper o treino e os resultados, né? Então, O que eu vejo muito é a pessoa começou a correr hoje, aí ela faz 5 quilômetros, aí, tem uma prova, 21 quilômetros daqui a um mês, vou fazer. Aí ela sai de ser meu aluno para virar teu paciente. Mas é justamente isso, o corpo não está preparado para esse Exato. impacto, né, de 21 quilômetros vai exigir no corpo. Então, e aí a gente tem até casos mais graves, fratura por estresse, Sim. né, vai ter que ficar um tempo realmente sem treinar e isso ninguém quer. Ficar sem treinar, quem gosta de fazer, tá gostando do esporte, é a pior coisa que tem, né? Eu e Diana, que a mãe já há muito tempo na corrida, a gente até fala assim que quando é fratura, assim, osso, é ótimo, tá lesionado, Eu é acho osso, a melhor fratura, é a melhor lesão, lesão. porque a gente sabe que o osso tem prazo pra colar, então a gente sabe Vai como a colar. gente vai. Se tiver uma alimentação legal, vai colar. Agora, às vezes, uma Muscular. uma inflamação. Gente, quando é que isso tendinite, vai sair? Quando é que isso vai verdade. desinflamar? Você fica ali tempos e nada acontece. Agora, Bruno, além de ortopedista, tu também é médico do esporte. Uhum. O que faz o médico do esporte? O que ele cuida? Eu vou procurar um médico do esporte para quê? Sobretudo para fazer uma avaliação integral do paciente, né? Vai avaliar o paciente como um todo, desde a questão alimentar, sono, rotina, né, o treinamento, e conversar com as outras especialidades, né, com o educador físico, com o nutricionista, o fisioterapeuta, e com uma equipe multidisciplinar propor um acompanhamento, né, e as melhores medidas para ter performance e menor chance de lesões. Tudo isso que a gente está conversando, né? Com o intuito aí de ter maior performance, de ter melhora da composição corporal, né, de ajustar os recursos ergogênicos nutricionais e suplementos, né? Então, o médico do esporte vai justamente, né, conversar com as outras especialidades e acompanhar o paciente aí nessa jornada do esporte, né? Então, com certeza, é muito importante. E com conhecimento ortopédico, a gente ainda tem alinha essas duas coisas, né? Tanto a prevenção, né, quanto, né, o tratamento. Então, começou a ter qualquer lesão, recomendado é não se automedicar, procure o médico, que algumas lesões aí podem ser mais sérias e se a gente diagnostica no começo, realmente muda, né, a trajetória da doença, consegue realmente às vezes prevenir uma complicação maior, né, como uma fratura por estresse, né, enfim, outras lesões aí que podem realmente tirar mais tempo a pessoa da prática esportiva. E assim, o que pra ti é ser atleta? Ser atleta, cara, acho que é ser feliz, né? Acho que fazer esporte é aquilo que, né, traz um bem-estar, traz uma sensação de realmente de alegria, né? Eu acho que quando eu faço qualquer esporte, quando a gente termina aquela sensação de prazer que tem as liberações, né, das miocinas que se falam hoje, né, o músculo como órgão endócrino liberando substâncias tanto a nível central também, né, as endorfinas aí que dá a sensação de prazer e desestressa, né? Acho que você se sente bem. Então, ser atleta é isso, é se desafiar, é buscar evolução, né? Tanto no esporte de alto rendimento, mas como esporte amador, como as pessoas fazem, você se sente melhor e se sente uma pessoa melhor em todas as áreas, né? Você consegue ter melhor foco, é melhor em casa, com as pessoas. Então, acho que quem não faz esporte, com certeza, ao fazer, vai ser uma pessoa mais feliz. E hoje em dia, onde é que tu te sente mais feliz? Dentro de um centro cirúrgico ou nas pistas, dentro do mar? O que mexe mais contigo? Eu acho que as duas coisas se completam, sabe? Eu acho que eu falo isso... Se eu fosse só atleta, eu acho que ia me faltar algo. E também se eu fosse só médico, também ia faltar uma grande parte de mim. Então acho que quando as duas coisas estão encaixadas, eu me sinto bem. Eu gosto de estar ali também no centro cirúrgico, ajudando diretamente os pacientes ali no momento mais delicado numa cirurgia. E ver aquele resultado, ver a pessoa voltando aí no consultório bem, né, podendo retornar ao esporte. Faço muita cirurgia de ligamento, né, de cruzado, lesões... Eu tenho, o Gil também tem. Que são lesões que a pessoa faz a cirurgia, reabilita e volta à prática esportiva, né, que era antes. Então isso é muito bom, é muito gratificante. Então acho que as duas coisas se completam. Às vezes eu sou mais atleta, né, principalmente na reta final para a Olimpíada eu tive que parar profissionalmente. E já estava doido, né? Quando acabou, já voltei e, sei lá, fiz acho que mais de 120 cirurgias da Olimpíada para cá. Então, Caracas! Em mais 6 meses aí foi muita cirurgia. Então, graças a Deus, as duas coisas me realizam. E como é que concilia também isso com a família? Já que tu tá com uma bebê muito pequenininha, de apenas 3 meses, tem
um outro rapazinho de 3 anos. A família te apoia? Como é que tu faz para manter tua rotina de treino, de médico e familiar? Com certeza, se não fosse a família por trás, né, não daria para fazer tudo isso. Então agradeço a minha esposa, Hannah, que realmente, né, me apoia e segura a onda também quando eu viajo. Passo quase um mês fora e tá ali com, né, com meu filho. Então realmente ter essa estrutura me permite, né, viajar e tá fazendo tudo isso. E não é um sonho que a gente vive só, né? A gente tem pessoas que sonham isso juntos. E com certeza, né, tem aquela frase que sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, toda a minha família sonha junto comigo, né? Até antes de eu casar, meus pais, né, minhas irmãs, todo mundo me dava esse apoio. Tinha uma estrutura familiar que me permitia fazer a faculdade e treinar. Né? Se eu morasse só, tivesse que fazer tudo, não ia dar. Então, não é a realidade de muitas pessoas, né? Pô, como é que tu conseguiu fazer tudo isso? Porque eu tinha uma estrutura familiar e tinha meu tempo livre para treinar e estudar. Era só isso que eu tinha que fazer e procurei fazer bem feito. Hoje tem mais outros afazeres, né, mas não deixa de ter essa estrutura que me permite, né, e eu tenho uma rotina bem encaixada, né, bem organizada para conseguir fazer 2 treinos no dia. Então eu treino de manhã, 6 horas da manhã, trabalho de manhã, geralmente no turno da manhã, treino à tarde no kite, e nesse meu tempo estou ali em casa, vou almoçar, estou com meu filho, busco na escola, deixo, à noite estou com eles, então tá tudo bem alinhado e as coisas, né, vão acontecendo. A gente tem que se organizar, mas eu amo essa rotina, amo minha família, e os meus filhos acho que são uma motivação a mais, com certeza. Com certeza. E a mensagem final que tu deixa para os nossos telespectadores? Já tá acabando, já acabou. Tá vendo essa? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, já que é podcast, né, tá tudo a ver com esporte, né? Façam esporte, né? Cuidem do seu bem mais precioso que Deus nos dá, né? Que é o nosso corpo. Sim. Que, como a Bíblia fala, é o templo do Espírito Santo. Então, vamos fazer esporte, né, vamos se alimentar bem, e com certeza você vai ser uma pessoa melhor, mais alegre, você vai ter um corpo mais funcional, sem dores, vai envelhecer bem. Então, essa mensagem eu gostaria de deixar. Procure ajuda se você não consegue fazer uma atividade, né, tá sedentário, procure um educador físico, uma equipe que possa te acompanhar e se movimente, né? Primeiro, o mais difícil é dar o primeiro passo. Depois de dar o primeiro passo, as coisas vão indo e com certeza você vai ser uma pessoa melhor se movimentando. Pois, Bruno, muito obrigada pela tua presença. Eu tenho certeza que a gente começou nesse quadro de entrevistas com o pé direito, que foi te ouvir. Eu te considero um dos maiores atletas que a gente tem hoje no estado. E eu tenho certeza que nossos ouvintes também perceberam isso e vão levar também algo de muito positivo que saiu dessa entrevista. Ai, muito obrigada. Espero que tu volte logo e volte sempre. Eu espero voltar, né? A gente tem essa trajetória de atleta e profissional ainda acontecendo, né? Espero ir para a Olimpíada de 2028, buscar essa medalha. Estamos na torcida por você, para trazer essa medalha para o Brasil e para o Maranhão, né? Amém. Se Deus quiser. É bom que ele vem com a medalha já pra cá. Já, se Deus quiser, vai vir sim. Vamos voltar outras vezes. Muito obrigada. Obrigada. E aí, gente, gostaram do nosso Podiumcast de hoje? Falamos um pouco sobre maternidade, sobre corrida, estreamos nosso quadro de entrevistados com o atleta inspiração pra gente, Bruno Lobo. Tivemos muita coisa interessante, discutimos bastante e a gente também quer ouvir você, ouvinte. O que mais você quer escutar no nosso Podiumcast? Um sábado sim, um sábado não. Estaremos aqui com um episódio novinho para vocês. Se inscrevam no nosso canal. Curtam, comentem, compartilhem. Mande para os amigos, para a família. E nos vemos em breve. Beijos. Beijos. Tchau. Até o próximo.